Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 14 de outubro de 2025, e nosso querido amigo, o professor Mohammad Marandi, está de volta conosco. Bem-vindo de volta, professor. Oi, Nima. Obrigado por me convidar. Deixe-me começar, professor Marandi, com o braço pacífico, o chamado braço pacífico. Sabemos que o Irã decidiu não participar do que aconteceu no Egito. Quais foram os principais pontos por trás da decisão do Irã de não participar da cúpula? Acho que está claro. Os iranianos sentiram que não deveriam fazer parte disso de forma alguma, porque, como você estava sugerindo, isso não é realmente um plano de paz. É um plano para tentar forçar os palestinos a capitular e se render. A resistência, é claro, tomou a decisão certa. Hamas, Jihad Islâmica Palestina e outros grupos se reuniram e escreveram uma resposta muito bem elaborada para impedir que Trump tivesse qualquer desculpa para escalar a situação. E acho que a primeira fase do plano provavelmente será implementada. Já vimos que os israelenses mataram mais 5 palestinos há algumas horas. Mas vimos a troca de prisioneiros e uma retirada parcial pelo regime israelense. Não prevejo que esse plano seja implementado nas fases posteriores. Simplesmente não é viável. A resistência não vai entregar suas armas, porque sabe que os israelenses os massacrariam. E nenhum dos países que participaram desse show de comédia ontem vai deter o regime. Todos esses atores regionais, Erdogan, o regime liderado pelo Fatah, Egito, Jordânia, Emirados e Arábia Saudita, nenhum deles vai romper os laços que tem atualmente. Eles não vão interromper os negócios que estão fazendo. Eles vão continuar com os negócios como de costume. Eles têm feito isso nos últimos anos. Então o Hamas reconhece que precisa de suas armas. E o Irã, para evitar que isso legitime a ocupação e o regime de apartheid, recusou-se a participar. E claro, foi uma jogada muito inteligente. Vimos como Trump basicamente humilhou líder após líder. Foi constrangedor de assistir. Acho que ele envergonhou o povo americano e os palestinos quando falou diante do Knesset. Ele humilhou os Estados Unidos e basicamente mostrou que Adelson, um multibilionário sionista nos Estados Unidos, é quem dá as ordens. E aquela pessoa, ele e sua esposa, foram basicamente a razão pela qual os americanos aceitaram as colinas de Golã como parte do regime israelense. Porque Jerusalém, ou Al-Quds, se tornou a capital de Israel, segundo os Estados Unidos, e assim por diante. Então, enquanto isso foi uma humilhação para os Estados Unidos, o Cairo foi uma humilhação para todos aqueles chefes de Estado e altos funcionários que participaram. E eu acho que o Irã fez um movimento muito inteligente ao não participar por todas essas razões. Primeiro, porque era um show de comédia. E segundo, porque Trump cometeu genocídio. Ele é o parceiro genocida de Netanyahu. E claro, ele realizou ataques aéreos contra o Irã em apoio a Netanyahu. E isso não é um plano de paz. É uma tentativa de subjugar o povo palestino. Então acho que cada um desses motivos, por si só, já teria sido suficiente para o Irã não participar. E acho que agora, quero dizer, tenho conversado com várias pessoas hoje, muitas pessoas que assistiram a diferentes trechos de ontem, e é unânime que todos com quem falei disseram que foi bom o presidente ou o ministro das Relações Exteriores não terem ido. Algumas pessoas que nos últimos dias insistiam que o presidente deveria ir e que escreveram artigos em jornais ou em sites ficaram profundamente envergonhadas. Sabe, quando se trata da atuação de Donald Trump ontem em Israel, quero dizer, eu tive o Paul Craig Roberts neste podcast, e também ouvimos o Tucker Carlson, que o Netanyahu basicamente está comandando o show em Washington quando o assunto é o Oriente Médio. Mas foi inacreditável ver o Donald Trump, e depois a filha dele falando sobre isso.
Simplesmente não dá para acreditar como esse cara faz essas coisas. Ele estava humilhando a posição dos Estados Unidos e eu não sei qual foi o benefício para o Trump em seguir por esse caminho. Porque isso só prova que todos que diziam que o Netanyahu está comandando o show em Washington estavam certos. Sim, exatamente. Ele basicamente provou o que Tucker Carlson havia dito. Que Netanyahu, Tucker Carlson disse que Netanyahu vinha dizendo que é ele quem dá as ordens. E ele está provando que Netanyahu estava certo, que é de fato ele quem dá as ordens. E acho que um dos momentos mais humilhantes foi quando ele disse que a filha dele abandonou o cristianismo e Cristo em nome de Israel, em nome do regime israelense, em nome desse regime genocida e monstruoso. Não foi porque ela achava, ou ele disse, que ela acreditava que o judaísmo era superior ao cristianismo. Ele disse que foi por causa do amor dela por Israel. E então esse regime genocida de apartheid, esse regime etnossupremacista e monstruoso que vem subjugando o povo palestino há décadas, esse regime é a razão pela qual ela abandonou o cristianismo pelo sionismo. E depois ele vai e literalmente se gaba disso diante do Knesset. Achei isso vergonhoso. Quero dizer, achei Sam Haleni vergonhoso. Deixe-me dizer uma coisa, porque o chefe do Knesset disse que Donald Trump é o Ciro, o grande do nosso tempo. O quê? Você sabe, o homem era iraniano. Estou falando de Ciro, o grande. Seus compatriotas iranianos estão sob ataque, sob sanções. Eles foram ameaçados pelo governo Trump, foram atacados pelos israelenses. Então, como podem falar disso? O que Ciro o grande tem a ver com Donald Trump? Eu simplesmente não vejo essa relação. Trump é ignorante. Ele não sabe muito sobre nada, e é por isso que eles se aproveitam da ignorância dele. Eles só tentam deixá-lo feliz e fazê-lo se sentir mais em dívida com eles, para que ele faça o que mandam. É tudo sobre o ego dele. Eles sabem o que devem fazer e, claro, o controlam de qualquer forma. Vimos em seu discurso no Knesset que Netanyahu e os sionistas estão no comando. Não há dúvida disso. Quero dizer, ele até disse que Adelson ligava para ele, queria vê-lo, e ele dizia, olha, eu sou o presidente, não é assim que funciona. Mas ele ainda ia. Isso mostra que ele não é o chefe. Ele está admitindo isso. Está admitindo que essas pessoas é que mandam. E junto com isso, eles alimentam o ego dele. Fazem-no se sentir ótimo. Ele é obcecado por si mesmo, e tudo que eles precisam fazer é fazê-lo sentir que é visto como uma grande figura histórica. E isso já basta. A obsessão dele com o Prêmio Nobel da Paz, na minha opinião, é um constrangimento. A essa altura, qualquer pessoa que tivesse dito sequer um centésimo do que ele disse sobre o Prêmio Nobel da Paz já estaria envergonhada. Todo mundo sabe disso, mas continuam dizendo a ele, você merece o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque sabem que é assim que podem deixá-lo satisfeito com eles. E fazê-lo ouvi-los e fazer o que querem. Algumas pessoas no Irã, pessoas ingênuas, sabe? Algumas delas acadêmicas, mas muito ingênuas, acham que se o Irã fizesse o mesmo, isso mudaria a relação entre os Estados Unidos e o Irã. Mas é claro, isso é um absurdo. Trump, eles alimentam o ego dele, mas precisam estar no campo sionista. Precisam estar do lado do regime israelense. Não funciona de outro jeito. Ele pediu ao presidente de Israel que doasse Netanyahu. Muitas pessoas, eu converso com pessoas que, você sabe, ele está basicamente declarando, olha, eu faço parte desse genocídio. Ele estava dizendo que tipo de armas nós fornecemos, armas que eu nem sabia que existiam. Ele está basicamente gritando, berrando, dizendo, olha, por favor, me considerem um parceiro neste holocausto. Eu fiz parte deste holocausto. Então ele está reivindicando isso para si mesmo, o que é extraordinário, porque isso vai entrar para os livros de história. Temos discutido isso há muito tempo, mas o que aconteceu em Gaza e o que muito provavelmente continuará a acontecer no futuro
veremos, vai entrar para os livros de história como um genocídio, como um holocausto. O regime israelense nunca conseguirá escapar disso. Isso será lembrado por décadas. Eles nunca mais poderão se esconder atrás desse chamado antissemitismo. Ninguém vai mais acreditar nisso. Eles não podem mais usar isso. Não podem continuar falando sobre o Holocausto e usando-o como desculpa para seu comportamento. Isso não funciona. Eles destruíram sua imagem e credibilidade. E as pessoas aprenderam muito sobre a questão da Palestina nos últimos anos. Muitos jovens têm lido e assistido a documentários e artigos sobre quem são os semitas. As pessoas agora sabem que os israelenses são da Europa, os judeus askenazes. Netanyahu é polonês. O ex-ministro da Defesa, acho que também é polonês. O presidente, todos eles são da Europa. O líder da oposição é da Europa. Todos são europeus. Os judeus não askenazes são, em sua maioria, de várias partes da Europa, da Ásia Ocidental e do Norte da África. Eles não são os semitas, os palestinos é que são os semitas. As pessoas sabem disso agora. Por outro lado, as pessoas não vão aceitar que um crime cometido pelos nazistas em meados do século XX seja usado como desculpa para o Holocausto em Gaza, que em muitos aspectos é muito pior, porque está sendo realizado diante dos olhos do mundo, sem vergonha alguma. Vimos imagens de soldados falando com orgulho sobre o quão genocidas eram e de seus líderes dizendo que iriam exterminar esses amalequitas. Tudo isso está documentado. Foi realizado diante dos olhos do mundo, dia e noite. Portanto, o regime israelense não tem mais a oportunidade nem a capacidade de usar isso. E quando Trump vai e tenta reivindicar um papel, é claro, ele esteve profundamente envolvido. Quando ele sai e diz, olhem, eu fiz parte deste holocausto, isso destrói. E também envergonha todas as pessoas que foram ao Egito. Todos que estavam lá, todos, ajudaram esse monstro a encobrir seus crimes. Todos eles o ajudaram a encobrir seus crimes. É mais do que uma vergonha. Corte sur grande. Every single leader there, they had no right to be there. Including Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas is the PLO. Incluindo Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas é o chefe da OLP e está baseado na Cisjordânia. Mas o que ele tem a ver com Gaza? E o que ele fez por Gaza e pelo povo de Gaza até agora? Qual foi a necessidade de ele estar lá? Não há, olhando para os 21 pontos do chamado Plano de Paz, nenhum sinal de que os Estados Unidos ou qualquer uma das partes que participam da cúpula aceitem o direito do povo palestino de decidir seu próprio futuro. Como é possível chamar isso de plano de paz? Ou, de algum modo, iniciar um processo rumo à paz? Mahmoud Abbas é um carcereiro para o regime israelense. Ele faz o trabalho sujo deles. Foi comprado há muito tempo, assim como as pessoas ao seu redor. Durante este genocídio, ele insultou a resistência. Enquanto isso, os israelenses vêm tomando enormes porções de território na Cisjordânia. E ele não fez nada a respeito. Seu povo na Cisjordânia tem sido cada vez mais enfraquecido pelo regime israelense nos últimos meses, e ele apenas ficou parado. Mas o que me incomoda é que esses chefes de Estado, de países da região e de fora dela, foram ao Egito para celebrar Trump, para celebrar esse monstro que ajudou a massacrar centenas de milhares de palestinos por meio da fome. Vamos descobrir gradualmente os números reais, mas acho que as mortes estão na casa das centenas de milhares, porque muitas pessoas ainda estão sob os escombros. O número real também inclui aqueles que morreram por doenças, pessoas que tinham câncer, por exemplo, ou outras condições graves e que não tinham mais acesso a remédios. Todos eles morreram. Alguns que ficaram feridos depois desenvolveram infecções e sem remédios também morreram. Quero dizer, quando olharmos para os últimos 2 anos, os números mostrarão, com base no que acontece em sociedades normais, quantas pessoas realmente morreram.
mas imagino que o número seja muito, muito maior do que 60 mil ou 70 mil. Então essas pessoas que foram até lá estavam basicamente passando pano para ele, dando um passe livre para Trump depois do que ele fez. E sabemos que isso não acabou. Como eu disse antes, hoje mesmo, antes do programa, li que mais 5 palestinos foram assassinados. Alguém vai fazer algo a respeito? Algum desses líderes que participaram daquele programa de comédia com Trump ontem vai fazer algo a respeito? Claro que não. Yesterday, are they going to do anything about it? Of course not. Actually, Yemenis Houthis said that they reject. Na verdade, os iemenitas, os Houthis, disseram que rejeitam o otimismo em relação ao plano de paz. Eles estão reforçando seu poder militar porque querem estar preparados caso algo aconteça em Gaza. Você acha que eles vão, se capturarem os reféns ou prisioneiros, voltar a atacar civis e destruir Gaza novamente? Eu nem sei mais o que ainda pode ser destruído lá, mas parece que o objetivo final é simplesmente remover as pessoas de Gaza. O que é isso? Com todo esse espetáculo acontecendo em Israel e no Egito, e se Netanyahu decidir, no dia seguinte, a conseguir todos esses prisioneiros, atacar Gaza novamente? Getting all these prisoners attack Gaza again. Well, already they killed 5 people today. So Bem, já hoje, eles mataram 5 pessoas. Então, por que deveríamos ter alguma confiança de que vão parar de matar? Desde o cessar-fogo no Líbano, aquele que o regime israelense pediu, quando foi assinado com garantias ocidentais, o regime israelense avançou para dentro do Líbano e começou a ocupar áreas que não havia conseguido tomar durante a guerra. Só depois do cessar-fogo é que os europeus e os americanos permitiram que eles avançassem. E claro, o governo cúmplice imposto ao povo libanês pelos Estados Unidos e pelos sauditas também fez parte disso. Mas desde então, o regime israelense vem assassinando civis libaneses quase diariamente. Há apenas algumas semanas, eles mataram uma família libanesa americana, 3 crianças, nascidas nos Estados Unidos, cidadãs americanas, junto com o pai, um libanês americano. Eles os mataram no sul. A embaixada dos Estados Unidos fez algo a respeito? E a mídia ocidental? Alguém nos Estados Unidos ficou indignado? Claro que não. Então eles vêm matando cidadãos libaneses quase todos os dias. Na última semana, assassinaram vários libaneses. Os garantes vão fazer algo a respeito? E os europeus? Não, é claro que não. Eles fazem parte disso. Eles fazem parte desse genocídio. Eles fazem parte da agressão contra o Líbano. Portanto, não há motivo para acreditar ou ter confiança de que o cessar-fogo em Gaza vai se manter. E mesmo que se mantenha, ok, o que isso significa para Gaza? Vão permitir que as pessoas reconstruam? Os israelenses ainda controlam mais de 50% do território. Vão permitir que as pessoas reconstruam suas vidas? Vão permitir a entrada de alimentos e equipamentos? Eles estão bombardeando máquinas no Líbano para impedir que as pessoas reconstruam suas casas porque querem realizar uma limpeza étnica no sul do Líbano. Esse é o plano deles. Esse é o objetivo. Então, vão deixar Gaza voltar ao normal? Não tenho dúvida de que não vão. E Trump tentará desarmar a resistência, tanto no Líbano quanto em Gaza. E é claro, seus agentes no Líbano e em toda a região tentarão ajudá-lo a conseguir isso. Sabemos o que aconteceu e que Erdogan está colaborando. Sabemos que os sauditas têm exercido muita pressão sobre o governo libanês para desarmar. É claro que, após o bombardeio do Catar, da Arábia Saudita e dos Emirados, eles estão mais preocupados do que antes. E as coisas mudaram no Líbano, pelo menos por enquanto, o que é algo positivo. Mas, em geral, os Estados Unidos vão pressionar seus procuradores e aliados regionais para permitir que o regime israelense faça o que quiser. Então, não estou otimista em relação a Gaza. Mas acho que o Hamas fez a coisa certa. Acho que o Hamas foi muito inteligente, e seus aliados também foram muito inteligentes. Eles fizeram a coisa certa. E acho que a longo prazo, se essa guerra genocida recomeçar, será muito pior para o regime israelense do que antes.
porque o mundo está simplesmente, sabe, enojado. E se isso começar de novo, vai deixar as pessoas ainda mais indignadas, porque elas esperavam que tivesse acabado. E Trump prometeu que estaria acabado. Então, se não estiver, se o regime israelense reiniciar a guerra, Trump será humilhado. Mais uma vez, isso mostrará que ele não é ninguém. Mas também, o mundo inteiro ficará indignado em um nível diferente do que antes. Dois sinais. Um é que eles não estão levando a sério o Estado da Palestina. O segundo é que estão dizendo que a reconstrução em Gaza só aconteceria depois do desarmamento do Hamas. Parece que não vão fazer nada para ajudar os gazenses. Não. Um pouco de comida vai entrar por um tempo, então teremos que ver. Depois haverá um impasse. Agora, como esse impasse vai se desenrolar? Eu não sei. O genocídio pode recomeçar em alguns dias, pode levar semanas, pode levar meses, pode levar um ano, eu não sei, pode levar anos, não tenho ideia. Mas eles vão impor miséria ao povo de Gaza de uma forma que não experimentaram antes de 7 de outubro. Não há dúvida disso. Quer reiniciem o genocídio ou não, sabe? Provavelmente de vez em quando vão matar alguns palestinos. O Ocidente vai ignorar. A mídia ocidental vai desviar o olhar por enquanto. Vão permitir a entrada de um pouco de comida, mas você acha que vão permitir que reconstruam suas casas, suas ruas, suas escolas? Eu não acho. Parece que Netanyahu enviou uma mensagem ao Irã, que foi repassada, ou de alguma forma o Irã recebeu a mensagem, pelo presidente russo, dizendo que ele não planeja atacar o Irã. Do que se trata isso? Você acha que alguém no Irã se importaria com o que Netanyahu está dizendo? Não. Ninguém vai considerar isso um motivo para se sentir seguro de que o regime não realizará um ataque aéreo. Na verdade, isso provavelmente faria as pessoas se sentirem ainda mais certas de que o regime israelense vai atacar. Mas há algo de bom nisso. E acho que foi um movimento inteligente do presidente Putin. Ele não apenas transmitiu essa mensagem aos iranianos, ele a declarou publicamente. Então, se Netanyahu realmente realizar um ataque contra o Irã, não deixará os russos satisfeitos, porque Netanyahu, de fato, terá mentido para o presidente russo. O custo aumentaria. Seria mais caro para o israelense realizar outro ataque relâmpago. Isso é motivo para otimismo? Não. Os iranianos, neste exato momento, estão se preparando para a guerra. E pelo que entendo, o Irã está mais preparado hoje do que estava quando o Blitzkrieg foi realizado. As capacidades do Irã agora e sua posição atual são melhores do que eram naquela época. E se o regime israelense atacar, eles serão atingidos de volta com mais força. Lembre-se, Nima, quando a guerra começou, e mesmo antes, eu e outros sempre dissemos que a República Islâmica do Irã tem um alto grau de legitimidade aos olhos do povo. Esses analistas do Irã, no Ocidente, esses chamados especialistas em Irã, sempre disseram que o regime é impopular, que o povo odeia o regime. E eles contribuíram para a ilusão, ou fantasia, do regime israelense de que o Irã estava prestes a cair. Assim, ajudaram o regime israelense. Foram uma das razões pelas quais o ataque ao Irã foi realizado, mesmo sabendo que nada disso aconteceria. Essas pessoas chamam constantemente o Irã de regime e falam sobre o quanto ele é impopular. E mesmo aqueles que têm boas intenções são parcialmente culpados. Igualar a impopularidade de um governo ou de uma administração, por causa da situação econômica no Irã, a uma aversão ao chamado regime, ou ao Estado, ou à República Islâmica do Irã, não é a mesma coisa. Caso contrário, agora mesmo deveríamos chamar a França de regime, porque quase todo mundo odeia o presidente francês. Ou o regime alemão, que supostamente é ilegítimo e deveria entrar em colapso. Quero dizer, o regime, não o governo,
deveria entrar em colapso porque quase todo mundo odeia o chanceler. E o mesmo vale para o Reino Unido. Mas não é assim que funciona, assim como nesses países. Na verdade, acho justo dizer que o Irã é mais estável do que esses três países e que o Estado iraniano é mais legítimo aos olhos de sua população do que esses três regimes são aos olhos de seus próprios povos. Mas o ponto é que a impopularidade de um governo ou de uma administração, por causa de dificuldades econômicas ou qualquer outro motivo, não significa que as pessoas vão sair às ruas para derrubar o Estado ou considerá-lo ilegítimo. Muitas pessoas no Irã estão insatisfeitas com o governo. Elas estão insatisfeitas com sua situação econômica. A maioria está. Mas a maioria dos iranianos ainda considera a República Islâmica do Irã como o Estado legítimo. E essas pessoas, quando o inimigo ataca, não é apenas que elas se unem. Não é como em todo o mundo, onde as pessoas se unem em torno da bandeira. Quando os americanos atacaram o Iraque, Saddam conseguiu resistir, as pessoas se uniram em torno da bandeira. Eles foram derrotados no Kuwait e mais tarde o regime foi derrotado na invasão. Não, as pessoas não se uniram em torno da bandeira. Quando os americanos invadiram o Afeganistão após o 11 de setembro, as pessoas se uniram ao Talibã? Não, o Talibã foi facilmente derrotado e teve que fugir. Então as pessoas não se uniram em torno deles. O mesmo é verdade. Se as pessoas não veem o Estado como legítimo, elas não se mobilizarão para protegê-lo. A história não mostra o contrário, mas se o veem como legítimo, então se levantarão e lutarão, seja no Vietnã, na tentativa de invasão de Cuba ou em qualquer outro lugar. Quando as pessoas veem o Estado como legítimo, elas o defendem. Nós sabíamos que isso aconteceria. O Ocidente calculou mal. Mas da próxima vez será pior, porque os iranianos agora estão mais confiantes em suas capacidades. A Guerra de 12 Dias mostrou ao povo iraniano que sua dissuasão funciona e que o regime israelense teve que recuar, e Trump teve que recuar. Professor Marandi, recentemente assisti a uma entrevista com Ali Shamkhani. Ele é um ex-ministro da Defesa do Irã e, na minha opinião, uma figura muito importante, um dos principais oficiais e muito próximo do líder do Irã. E quando você observa o que ele disse, foi algo novo para mim, que durante a Guerra de 12 Dias, o Irã não decidiu ir com tudo e destruir ou derrotar Israel. O Irã decidiu punir Israel. Esse era o objetivo. O que isso significa, na sua opinião? What is that code? What does that mean, in your opinion? Bem, ele não foi apenas o ministro da Defesa. Mais importante ainda, ele depois atuou como presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional por, acho, cerca de uma década, até talvez 3 anos atrás. Então você tem razão, ele é uma figura importante. E ele foi uma das pessoas alvo do regime israelense. Eles tentaram matá-lo em sua casa. Sim, acho que já discutimos isso antes, ou talvez eu tenha mencionado em outro lugar. Após a guerra, é que as pessoas não aventavam que o Irã não continuou. O Irã não continuou, porque seu ativo era de derrubar-me, mas creio que tinha de sangue na região. Para o Irã, o objetivo é que o regime israelense imploda gradualmente por dentro. Sabe, não importa se o Irã disparou 20 mísseis ou, não sei, centenas de mísseis. Mesmo que tivesse lançado mais 100 ou 200, haveria mais danos. Mas o regime israelense ainda estaria lá. O que o Irã queria era mostrar a fraqueza do regime. Também queria preservar sua força, porque não sabia quanto tempo a guerra iria durar. Durante a guerra, eu não achei que seria tão curta. How do you think allies was going to remain with length? I thought the Israeli regime was going to continue for a very long time. And so the Iranians didn't know. E assim, os iranianos não sabiam até onde deveriam ir, quão forte deveriam atacar, quantos mísseis deveriam usar, esse tipo de coisa. Mas também, o objetivo é a morte por 1000 cortes. Esse é o objetivo, enfraquecer o regime israelense.
No Ocidente gostam de dizer que o Irã e o eixo da resistência foram enfraquecidos. Mas se você olhar para os pontos marcados pelos dois lados, o regime israelense perdeu. Seja no Líbano, quando você junta tudo, Líbano, Gaza, Iêmen e Irã, o regime israelense perdeu porque perdeu sua legitimidade aos olhos do mundo. Sua economia está em frangalhos, seu povo sofreu, mas o mais importante é que perdeu sua legitimidade percebida aos olhos do mundo. Its perceived legitimacy in the eyes of the world. So they're the big losers in all this, not Iran. Então eles são os grandes perdedores em tudo isso, não o Irã. E o que vai, em última instância, derrotar o regime israelense, o que vai, em última instância, pôr fim a ele, são as ações do próprio regime. Sabe, você dispara alguns mísseis a mais e as pessoas ao redor do mundo se sentem muito bem com isso. Eu entendo. Em todo o mundo as pessoas estavam aplaudindo o Irã. Nós vimos isso. Vimos pessoas fazendo músicas sobre Tel Aviv e assim por diante, na China, no Ocidente. Centenas de milhões de pessoas assistiram e ouviram essas músicas. Sim, é verdade. Mas no fim das contas, o que vai derrubar o regime é a sua humilhação aos olhos do mundo e em múltiplos campos de batalha. And being humiliated on the multiple battlefields. Each Palestinian death, each murder. Cada morte palestina, cada assassinato, é mais um prego no caixão do regime israelense. A história de Netanyahu, tenho muita confiança de que a história mostrará que Netanyahu e o regime atual em Tel Aviv serão aqueles que terão iniciado a destruição de Israel. Mas Israel não será destruído por alguns mísseis a mais. Se atacarem o Irã novamente, o Irã revidará com mais força. O Irã está muito mais preparado agora. Muito mais preparado. Ele atacará com mais intensidade, punirá ainda mais. E será mais difícil um ataque relâmpago com o mesmo sucesso que tiveram da última vez, bombardeando casas e massacrando famílias. Isso será mais difícil. Eles estão mais cautelosos desta vez. Mas é claro, guerra é guerra. O Irã vai sofrer. É o que acontece em uma guerra. Quero dizer, o Irã está enfrentando Nima. O Irã está enfrentando 50, 60 países. Digamos 50 países. Todo o Ocidente está com o regime israelense. Eles estão com esse monstro genocida. E então os países da região, eles também estão com ele. As pessoas que foram ao Egito, quase todas estão com o regime israelense. O território deles está sendo usado pelos americanos para ajudar o israelense. Seja o Erdogan, seja o Aliyev, seja o Qatar, sejam os Emirados. Não importa. É território da regime. Their territory is being used by the Israeli regime. They're all collaborating together in some form or another. Todos eles estão colaborando de uma forma ou de outra. Você viu o artigo do Washington Post, tenho certeza. Durante aqueles 2 anos de genocídio, os regimes árabes do Golfo Pérsico estavam colaborando com os Estados Unidos e Israel contra o Irã e contra Túnez. Por que Túnez? Por que Túnez? Então veja, o Irã não está apenas lutando contra o regime israelense. Não está lutando apenas contra o regime israelense e os Estados Unidos. Está lutando contra seus aliados e colaboradores. Esses colaboradores, estejam eles em um regime da OTAN, no Golfo Pérsico, ao norte, ou em parte do Iraque, ainda são colaboradores. Portanto, os iranianos precisam levar tudo isso em consideração. Mas, em última análise, o mais importante é que foram dados grandes passos para deslegitimar o regime. Embora todos esses países que participaram dessa farsa no Egito tenham ajudado a reabilitar o regime, porque tentaram reabilitar Trump. E isso é um crime imperdoável, um crime imperdoável, um crime imperdoável. Mas, de qualquer forma, o Irã vê isso como um ganho de longo prazo e entende que, em última instância, a morte do regime e a morte do apartheid na Palestina virá por 1000 cortes. Só então, cristãos, muçulmanos e judeus poderão viver como iguais naquela terra. Você mencionou que durante a Guerra de 12 Dias, a estratégia do Irã foi enfraquecer Israel. Ao atacar Israel,
Eles tentaram enfraquecê-lo internamente? Ou na mente daqueles que apoiam Israel e acreditam que ele é tão forte? Mas você acha que o Irã mudaria sua estratégia se Israel decidisse atacar o Irã novamente? Eles reconsiderariam sua abordagem? Porque o principal objetivo, como sabemos, é que o Irã decidiu não atacar nenhum dos estados árabes da região. O Irã escolheu essa direção e também decidiu limitar o número de mísseis enviados a Israel por razões estratégicas. Mas e quanto a isso? Eles vão mudar? Ou o Irã já está em processo de mudar sua estratégia, caso Israel ataque novamente? Bem, antes de tudo, enquanto não houver uma ameaça séria ao Irã, não há motivo para o Irã interromper o fluxo de petróleo. Mas lembre-se, as capacidades militares do Irã não estão voltadas para o regime israelense. Atacar o regime israelense e derrotá-lo em uma guerra é algo secundário para as forças armadas iranianas. As verdadeiras capacidades militares do Irã estão concentradas no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz e no Oceano Índico, ou Mar de Omã. É aí que está o foco. Por quê? Porque, especialmente desde o 11 de setembro, os iranianos sentiram que havia uma ameaça vinda dos Estados Unidos, uma ameaça de ataques americanos. Portanto, todas essas bases subterrâneas de mísseis que o país criou, a maioria delas foi projetada para o Golfo Pérsico. E tenho certeza de que você já viu essas bases subterrâneas para drones submarinos e todo tipo de drones projetados para o Golfo Pérsico. Se o Ansarallah consegue fechar o Mar Vermelho, não há dúvida de que o Irã pode fechar o Golfo Pérsico. Ele nem precisa bloquear o Estreito de Hormuz. Se o Irã decidir fechá-lo, ele será fechado. E não será fechado apenas por 1 ou 2 semanas. Eles podem fechá-lo permanentemente. Mas o Irã não quer chegar a esse ponto, porque não quer prejudicar a economia global. O Irã é, na verdade, o garantidor da economia global. O Irã está protegendo o Golfo Pérsico, apesar da agressão ocidental, apesar do fato de que o Catar é cúmplice dessa agressão. Os Emirados são cúmplices. O Bahrein é cúmplice. Esses regimes despóticos, eles são cúmplices. As bases americanas no Kuwait e em toda essa região estão sendo usadas contra o Irã, mas o Irã ainda protege a região do Golfo Pérsico e o fluxo de petróleo, gás e outros bens. As principais capacidades do Irã estão direcionadas ao Golfo Pérsico. Então, como vimos, depois de vermos o que o Irã fez com o regime israelense e forçou Netanyahu a implorar a Trump para pôr fim à guerra, como Steve Bannon disse, eu ouvi dizer isso 2 vezes. A verdadeira história é que, após 7 ou 8 dias, Netanyahu ficou desesperado e quis que Trump encerrasse a guerra. Trump continuou enviando mensagens ao Irã, e o Irã continuou rejeitando-as. Ele fez algumas concessões, e por fim, após 12 dias, o Irã aceitou uma pausa ou cessação das hostilidades. Portanto, se o Irã pode derrotar o regime israelense com seus mísseis de longo alcance, imagine o que o Irã pode fazer no Golfo Pérsico. Ele pode fazer muito mais. Muito mais. A lot more. A lot more. And this is something that the Americans know. And these Arab... E isso é algo que os americanos sabem. E essas ditaduras familiares árabes no Golfo Pérsico também sabem. Todos eles sabem que são cúmplices, como está, porque tem bases americanas em seu território que estão sendo usadas para ajudar o regime israelense. A base de Al-Udeid, no Catar, a base no Bahrein, todas estão sendo usadas para proteger o regime israelense. Esse é o objetivo. Então, acho que está mais do que claro que os iranianos não querem que a economia global entre em colapso. Mas o regime israelense está obstinado em empurrar o mundo para uma crise. A razão é que o regime israelense é irracional. Eles não se importam com nada. Netanyahu e seus aliados não se importam com nada além de si mesmos. Portanto, há uma ameaça real, de que se atacarem o Irã novamente, Trump, sob pressão do regime, tentaria se envolver. Então, tudo muda de figura. A questão é, novamente, voltando à ideia de morte por 1000 cortes. O Irã não quer que a região exploda.
Porque imagine, se o Golfo Pérsico for fechado, não apenas a economia global entrará em colapso. Quero dizer, até mesmo os Estados Unidos, cuja economia é autossuficiente em petróleo, também entraria em colapso. Mas os preços disparariam, as empresas parariam. E nos países do Golfo Pérsico, que não têm recursos naturais, são apenas desertos com petróleo e gás. Imagine o que aconteceria com as pessoas de lá. O Irã não quer isso. Então, o mais inteligente seria os americanos não se envolverem, independentemente do que Netanyahu faça. Mas sempre devemos ter em mente que o verdadeiro poder do Irã é voltado para se defender dos americanos, não do regime israelense. Acho que um dos principais pontos de que Ali Shamkhani estava falando era sobre como o poder militar do Irã é independente de qualquer outro. Sabe, na época do Shah, o Irã recebia tudo dos Estados Unidos e era totalmente dependente dos Estados Unidos, assim como os Estados Árabes da região são agora. Eles nem conseguem usar as armas que os Estados Unidos lhes fornecem. Não têm permissão para isso. Essa é a diferença entre o Irã e outros países do Oriente Médio. This is the difference between Iran and other countries in the Middle East. Well, when the Israeli regime bombed Qatar, Bem, quando o regime israelense bombardeou o Catar, aqueles mísseis passaram direto sobre a Arábia Saudita. Os sauditas gastaram trilhões de dólares ao longo das décadas comprando armas americanas. Para que serviram, então? Eles não sabem usá-las. Eles não têm controle sobre suas armas. O mesmo vale para o Catar. A base aérea de Al-Udeid fica ali perto. Alguém disse que os americanos estavam focados no Irã, então o radar estava direcionado para o Irã e não detectou o míssil. Isso é um absurdo. Os americanos não permitem que os cataris se defendam. Cabe a eles decididos ou não. for them to decide if they're going to be defended or not. Of course, when they try to defend É claro que, quando tentaram se defender, os americanos e o regime do Catar, dos mísseis iranianos, fracassaram. 6 dos 14 mísseis atingiram seus alvos, e depois vimos as imagens. Mas esses países não são independentes. Eles apenas gastam dinheiro, assim como os catarianos que querem construir uma base aérea nos Estados Unidos. É apenas mais uma forma de explorar o Catar. Por que alguém construiria uma base aérea em um país minúsculo? Um ponto no mapa chamado Catar, e depois abriria outra base aérea nos Estados Unidos? É apenas uma maneira de gastar mais bilhões de dólares nos Estados Unidos e encher os bolsos de empreiteiros americanos e semelhantes. that sort of thing. Yeah. Professor Marandi, we Sim. learn from Professor Marandi, soubemos por um tweet que o senhor retweetou do tankertrackers.com. Diz que eles estão relatando que, por razões ainda desconhecidas, a maioria dos petroleiros com bandeira iraniana agora está transmitindo corretamente pelo IS, sem falsificação, pela primeira vez em 7 anos e meio. Sabemos que o Irã tem estado sob sanções severas dos Estados Unidos e do Ocidente, e que o país havia decidido colocar as bandeiras de outros países em seus navios, mas agora decidiu usar novamente sua própria bandeira. Qual é a mensagem? has decided to put Iranian flag, and then what is the message? They've decided to be open. Eles decidiram ser transparentes sobre seus navios, sobre para onde eles vão. Basicamente, estão enviando uma mensagem clara aos americanos. É melhor não tocarem em nossos navios. Estão dizendo, vejam, esses são nossos navios, é aqui que eles estão. Cada um deles pode ser encontrado no mapa, os navios que transportam petróleo iraniano. Não toquem neles. Se tocarem, nós punimos vocês. É uma mensagem clara. Eles não faziam isso há 7 anos e meio, como você disse. E agora, de repente, os iranianos mudaram de postura. E todos os seus navios estão transparentes suas localizações. Messages, about where they are. It's clear what Iran is saying. Iran is being. Está claro que o Irã está dizendo. O Irã está muito confiante e dizendo, não toquem nos nossos navios. Vamos realizar nosso comércio abertamente. E se alguém tentar embarcar em nossos navios, porque tem havido conversas sobre os americanos embarcarem em navios iranianos, se embarcarem em nossos navios, então vocês verão o que faremos em resposta. E lembrem-se, isso já aconteceu antes. No passado, quando os americanos embarcaram em navios iranianos, os iranianos retaliaram e começaram a embarcar navios no Golfo Pérsico.
Então acho que é um sinal de confiança por parte dos iranianos e uma mensagem clara aos Estados Unidos e seus aliados. Professor Marandi, we've heard that the NATO Secretary General Professor Marandi, ouvimos o secretário-geral da OTAN dizer que quando ele observa a relação entre a Rússia e a China, vê a Rússia como o parceiro júnior e a China como o mestre ou o sênior. Eles realmente entendem a realidade dessa relação, porque quando se trata do Irã, da Rússia e da China, esse tipo de parceria é algo novo para eles. Não sei se são capazes de compreender como isso realmente funciona. Por que isso? Por que é tão difícil para eles entenderem que esses países sabem deixar de lado suas diferenças e trabalhar juntos para alcançar algo significativo? Parece que a mentalidade europeia ainda gira em torno de mestres e pequenos subordinados. It's all about the masters and, the little minions. It's more about trying to humiliate Russia and É mais uma tentativa de humilhar a Rússia e insultar o povo russo. O fato é que a China precisa da Rússia, tanto quanto a Rússia precisa da China. E para todos nós, para todos no sul global, a OTAN não deve vencer em lugar algum. A OTAN não deve vencer na guerra comercial, não deve vencer no campo de batalha na Ucrânia e não deve vencer em seu genocídio em Gaza. Porque isso, é claro, é um genocídio da OTAN. É um holocausto da OTAN. O regime israelense faz parte desse aparato da OTAN. E eu acho que, sabe, o fato de Erdogan ainda fazer parte da OTAN é um insulto ao povo da Turquia por razões. Mas isso não é uma relação de senhor e escravo, nem uma relação subordinada ou hierárquica entre a Rússia e a China, assim como não é o caso entre a Rússia e o Irã, ou entre o Irã e a China. Os chineses sabem que se os israelenses vencerem e destruírem a Ásia Ocidental, os Estados Unidos controlarão a região, e isso representa uma ameaça para a China. Os russos também sabem que ficariam cercados pelos Estados Unidos ao sul. E se a Rússia for derrotada, isso significaria a expansão da OTAN, a presença da OTAN no Cáucaso e uma ameaça ao Irã. Então veja, os Estados Unidos são um regime agressivo. A OTAN é uma organização perigosa e maligna e os regimes membros não são nossos amigos. Quero dizer, o povo é nosso amigo. O povo da Turquia ama a Palestina, mas o regime não é amigo da Palestina. Não é amigo da maioria global. Faz parte da OTAN. Vimos Trump dizer que Erdogan sempre esteve ao lado dele. Eu também tuitei isso hoje, ele sempre esteve ao lado dele. Acho que isso é uma grande vergonha, ter essa honra duvidosa. Então não é. A China sabe que se a Rússia perder, então Trump vence. Uma Rússia forte é boa para a China. Uma China forte é boa para a Rússia. Um Irã forte é bom tanto para a China quanto para a Rússia. É óbvio. E o mesmo vale para todo o sul global. A Índia reconhece isso. O Brasil reconhece isso. Porque todos veem como o Ocidente se comporta. Eles não os aceitarão como iguais. É disso que se trata todo o Holocausto em Gaza. O povo palestino não é importante. Você viu o Ocidente coletivo, a mídia, falar sobre 20 reféns israelenses por 48 horas, por 72 horas. Falaram sobre isso dia e noite. E quem eram eles? 20 homens que haviam servido no exército, ou que estavam servindo no exército. Mas havia milhares de palestinos, incluindo mulheres e crianças, que estavam sendo mantidos como reféns. Mesmo assim, o Ocidente não se importou. Nenhum daqueles jornalistas da BBC, da CNN ou do The Washington Post focou nisso. Por quê? Porque são racistas, porque são hierárquicos. Na verdade, hoje eles são mais grosseiros em seu racismo do que foram ao longo do século passado. Voltaram à era anterior ao fardo do homem branco. Isso é apenas imperialismo cru e brutal. É só, sabe, esmagá-los e seguir em frente. É disso que se trata agora. Não há mais pretensões sobre direitos humanos, dignidade humana, direitos das mulheres ou liberdade de expressão. As máscaras foram retiradas. É aqui que estamos hoje. Então sim, o sul global está em alerta. Eles são cautelosos. E é por isso que aqueles líderes que foram ao Egito ontem prejudicaram a maioria global.
Eles ajudaram o império, esse império moribundo. Tentaram dar credibilidade a Trump, por qualquer motivo, mesmo que fosse por egoísmo, para que seu próprio regime obtivesse alguma concessão dele. Foi uma grave injustiça que foi cometida no Egito. Professor Marandi, before wrapping up this session, how do you Professor Marandi, antes de encerrarmos esta sessão, como o senhor vê o Hezbollah? Já se passou um ano desde o assassinato de Sayed Hassan Nasrallah. Como o senhor avalia a posição do Hezbollah militar e politicamente hoje? militarily and politically today? They're much stronger today than they were after the ceasefire. Eles estão muito mais fortes hoje do que estavam após o cessar-fogo. Têm uma popularidade enorme. Vimos os escoteiros se reunirem em Beirute, em um estádio, cerca de 70 mil pessoas. Um recorde mundial foi quebrado, neste pequeno país. Eles são resilientes, e o Hezbollah também tem sido. A verdade foi exposta. Aqueles regimes, como o do Catar, o regime de Erdogan e outros regimes ricos em petróleo da região, que por anos usaram o sectarismo para prejudicar o Hezbollah enquanto apoiavam o ISIS e a Al-Qaeda, a mando dos israelenses e dos Estados Unidos, todos foram desmascarados agora. Chegamos até a ver Jolani nos Estados Unidos com Petraeus. E como Petraeus, uma das pessoas mais perversas que existem, dizia, sou um dos seus maiores fãs. Você dorme bem à noite? Was saying I'm one of your biggest fans and do you sleep well at night? Everyone who is intellectually honest, Todo mundo que é intelectualmente honesto sabe a verdade sobre a Síria. Qualquer pessoa intelectualmente honesta sabe que Sayed Hassan Nasrallah não estava 95% certo. Ele estava 100% correto sobre o que estava acontecendo na Síria. Aqueles que destruíram a Síria ajudaram o regime israelense, ajudaram os americanos, ajudaram a OTAN contra o povo palestino. Aqueles que são intelectualmente honestos, que abriram os olhos, espero que compensem isso. Aqueles que querem manter os olhos fechados, que continuem com os olhos fechados. Nós não precisamos deles. Mas o Hezbollah hoje, o mundo sabe quem eles são. Eles se sacrificaram, fizeram enormes sacrifícios por outro povo, nem mesmo pelo próprio povo, por outro povo, para ajudar o povo de Gaza. A resistência em Gaza, o Hamas e a Jihad Islâmica estavam se defendendo e defendendo seu povo. O Hezbollah fez sacrifícios voluntariamente para ajudar a proteger Gaza, para desviar as forças armadas israelenses. E lembre-se, o Hezbollah não é dono do Líbano, diferente de Gaza, onde a resistência controla o território. O Hezbollah atua em um país onde os americanos têm partidos políticos que são inimigos da resistência, agentes do império como Samir Jadja, as forças libanesas e outros. Esses monstros genocidas que realizaram os massacres em Sabra e Shatila, entre outros lugares. Portanto, o Líbano não é controlado pelo Hezbollah. Eles estão constantemente sendo apunhalados pelas costas. É muito mais difícil para eles lutarem no Líbano do que é para o Hamas lutar em Gaza, porque o Hamas controla aquele território. O Hezbollah fez enormes sacrifícios. É uma estrela brilhante da humanidade. It is a shining star of humanity. So is Ansarullah. O mesmo vale para o Ansarullah. E hoje ele está muito mais forte, porque aprendeu quais são as capacidades do regime israelense e quais são suas fraquezas. O regime israelense hoje é muito mais fraco do que era em outubro de 2023. Está muito mais fraco, e o Hezbollah está se reagrupando. Esperançosamente, o regime israelense não cometerá o erro tolo de atacar o Líbano, mas o mundo não vai mais tolerar isso. O mundo está cansado e farto do regime israelense. Vimos os enormes protestos na Itália, na Espanha, o mundo se levantou. Essa é uma das razões pelas quais Trump apresentou esse chamado plano de paz. Caso contrário, por que ele apresentaria esse falso plano de paz? Por que não deixou simplesmente Netanyahu terminar o trabalho? Porque as coisas estavam indo muito mal no terreno e em todo o mundo. Não apenas fora dos Estados Unidos. Tivemos Steve Bannon dizendo que, se Israel quiser atacar o Irã, vá em frente e faça isso por conta própria. Nós não estaremos mais lá para vocês.
Exatamente. E você vê que depois que Charlie Kirk foi morto, os dedos foram imediatamente apontados para o regime israelense, independentemente de quem tenha feito isso. Mas é assim que o regime é profundamente desprezado agora. Mesmo entre seus apoiadores mais fervorosos nos Estados Unidos, é possível ver esse apoio desmoronando. Muito obrigado, professor Marandi, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. É uma honra, Nima. It's an honor, Nima. Thank you. Obrigado.